Parlamentares querem votar em agosto o fim do voto secreto no Congresso. Proposta prevê 2 novas disciplinas nos ensinos fundamental e médio. E empresas podem ganhar incentivo para investir na educação dos funcionários. O balanço dos trabalhos do primeiro semestre da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E um projeto que amplia a área para o plantio da cana-de-açúcar na Amazônia. Você vê agora no Jornal do Senado. Boa noite. Mais transparência no Congresso. 2 propostas de emenda constitucional que tratam do fim do voto secreto no Parlamento estão prontas para serem votadas nos plenários da Câmara e do Senado. Depois de aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o fim do voto secreto para a cassação de mandatos aguarda apenas a análise do plenário da Casa. A proposta não muda as outras situações em que a Constituição estabelece votação secreta. A aprovação das indicações de autoridades, como embaixadores, ministros de tribunais e diretores do Banco Central, a apreciação de vetos presidenciais a projetos de lei, a exoneração do Procurador-Geral da República e a eleição da mesa do Congresso. O fim do voto secreto divide os especialistas. Para alguns, a transparência exigida pela sociedade deve prevalecer em todas as situações no parlamento. Outros acham que, ao propor a votação secreta em alguns casos, a Constituição quis garantir a autonomia dos parlamentares. Preservá-la seria importante para impedir a interferência de outros poderes no legislativo. Tem várias leituras, né? Mas uma delas, essa é também muito importante, é a liberdade da escolha do parlamentar. Da mesma forma que a eleição para presidente da República ou para eleições, né, majoritárias ou proporcionais, né, a cada 4 anos. O voto é secreto. Também para que o cidadão se sinta livre para poder votar da forma que quiser, sem correr nenhum risco. A secretária-geral da mesa do Senado acha que o fim do voto secreto para as cassações de mandatos não interfere na liberdade da atuação parlamentar. No caso da perda de mandato do parlamentar, é uma relação intrapoder. Então, é o legislativo analisando se permanece com aquele seu par ou não. Durante a discussão da proposta de emenda no Senado, muitos parlamentares defenderam o fim do voto secreto em todos os casos. Sugestão de outra PEC que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no início de julho. No Estado democrático de direito, nós temos receio de votar abertamente, seja num veto, seja na cassação de um mandato, seja na escolha de uma autoridade. Eu acho que não tem lógica. Cada vez que eu dou meu voto secreto, porque a Constituição obriga, eu sinto cometendo um ato de corrupção e roubando do povo o direito de saber como eu, seu representante, voto. É um avanço muito importante. Transparência no legislativo. E o direito que tem o eleitor de saber qual a postura ética do seu representante. Cidadania e ética podem virar 2 novas disciplinas dos ensinos fundamental e médio. É o que determina um projeto já aprovado pelos senadores e que seguiu para análise da Câmara dos Deputados. 2 novas matérias na educação básica: cidadania moral e ética social e política. É o que propõe o senador Sérgio Souza. Trata de nós formarmos cidadãos mais éticos, cidadãos com uma moral mais elevada, cidadãos que tenham um convívio em sociedade de maneira mais ilibada, mais correta. O ensino fundamental tem hoje 10 matérias e o médio 13. Todo o conteúdo tem que ser dado em 200 dias letivos. Mas o que será que os alunos acham de ter mais 2 matérias na grade curricular? Nós temos já matérias específicas que tratam na teoria dessas informações. E se fossem aulas práticas, seria até legal para conhecer, para se envolver. Acho desnecessário, porque as 2 que vão criar, elas são muito ligadas à sociologia e à filosofia. Então, só vai aumentar uma carga horária. Elas podiam muito ajudar, sim, se interessar mais também, mas também a procurar, a pesquisar sobre
como votar melhor. Talvez fazer palestras sobre as matérias, mas colocar mesmo como na grade horária desnecessário. Esta professora acredita que os conteúdos são importantes, mas podem ser tratados nas matérias que já existem. Cidadania moral e ética, a gente pode, é possível estudar no conteúdo de filosofia, no conteúdo de sociologia, no conteúdo de história, e por que não em língua portuguesa numa transversalidade, né? Então, a inclusão disso compromete um calendário e o próprio currículo que é fixado em lei nos 200 dias letivos. O presidente do Conselho Nacional de Educação sugere incluir esses temas no ensino brasileiro por meio de palestras, debates e projetos especiais. São formas que dão a liberdade para a escola, quer dizer, não interferem na vida, especificamente na vida da escola, e podem levar a resultados mais importantes do que essa outra maneira de interferência. Mas o autor do projeto acredita que as novas matérias são fundamentais para o desenvolvimento do país. Se você formar cidadãos que saibam escolher melhor os seus representantes, cidadãos que saibam conviver mais em sociedade, cidadãos que, mais do que isso, vão ser os representantes da sociedade no futuro, isso realmente não tem preço. Um projeto aprovado pelo Senado incentiva empresas a investir na educação dos empregados. A proposta que está na Câmara dos Deputados elimina a contribuição social cobrada no Auxílio Educação. Neste supermercado em Brasília, enquanto o gerente mostra as prateleiras e fala sobre o resultado das vendas, um grupo de funcionários treina em um auditório para aumentar o lucro da empresa. Aqui eles estudam técnicas de negociação, fazem exercícios, se capacitam. Hoje o capital intelectual é um ponto estratégico em qualquer negócio, ramo de negócio. E na área de supermercado não deixa de ser também o capital intelectual. Por causa das contribuições sociais que encarecem a folha salarial, em vez de pagar um auxílio educação a cada trabalhador, o supermercado prefere contratar uma professora para aplicar o curso. É a questão legal. Hoje, se você der um valor para esse funcionário, para ele bancar um curso, isso vai entrar lá na sua remuneração, que encarece. Não tem o entendimento que é um investimento. Então a empresa hoje, o que ela faz? Ela prefere comprar um pacote e bancar. Para o senador Pedro Tax, o fim do pagamento de contribuições sociais sobre as despesas do empregador com a educação dos funcionários estimularia a concessão do benefício. É o que prevê um projeto dele, aprovado no Senado e que está na Câmara. Uma ideia para qualificar a mão de obra. Hoje no mundo, e aqui no Brasil especificamente, como ocorre no estado de Mato Grosso, existe o chamado desemprego estrutural. Muitas pessoas querendo trabalhar, muitas colocações no mercado de trabalho, mas essas pessoas não têm a qualificação. Pela proposta, o auxílio educação só pode chegar a 30% do valor do salário contratado. A aprovação do texto repercutiu no plenário do Senado. Nós temos hoje mais de 100 bilhões de desoneração por ano para financiar um consumo. Essa desoneração não visa o consumo, essa visa o investimento. E não o investimento em geral, o investimento em educação. Por isso esse projeto é tão bom. Senador Pedro Tax, eu quero registrar a importância do projeto Vossa Excelência, quero dizer que fui relator do projeto, estudei a fundo o projeto e espero que a Câmara dos Deputados possa rapidamente votar essa matéria que é importante para o país. Esta professora trabalha há mais de 20 anos com educação corporativa e também aprova a ideia. Quanto mais você ficar isento, mais educação você vai poder dar. E aí, mais pessoas da empresa serão capacitadas, estarão aptas a exercer aquela profissão. Então, eu vejo aí uma medida importantíssima que foi tomada e que só tem ganhos para as empresas. Segundo o IBGE, o salário médio das pessoas sem nível superior é de R$ 1.294,90. As que possuem a formação ganham 3 vezes mais, R$ 4.135,06. Quem recebe os treinamentos percebe os benefícios para a carreira. O estudo é um investimento e sempre demanda uma certa renda, é um investimento, né? E quando a instituição estimula isso no profissional é muito importante, porque acaba que investe aqui dentro mesmo, né, para melhorar a empresa cada vez mais. Política agrícola e fundiária, abastecimento, segurança alimentar e pesca. Temas da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária que foram discutidos durante o primeiro semestre.
De fevereiro a julho deste ano, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária se reuniu 22 vezes. Em 5 delas, foram realizadas audiências públicas. Entre os temas debatidos pelos senadores está o Plano Safra para 2013 e 2014 e modos de fortalecer a cadeia produtiva do leite. Milhares e milhares de pessoas no semiárido do Nordeste brasileiro vivem dessa atividade produtiva. Infelizmente, não tem tido uma ação mais eficaz com relação à sua produção e foram agora praticamente dizimados os rebanhos. Na comissão, foram analisadas 46 propostas. Uma delas prorroga até dezembro do ano que vem o prazo para agricultores nordestinos renegociarem dívidas garantidas pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Outra matéria aprovada isenta da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS os suplementos minerais de uso animal. Uma emenda ao projeto inclui na desoneração as rações concentradas. Quando você inclui rações concentradas nesse rol de isenções tributárias, você está ajudando, porque a ração é um dos insumos mais importantes, especialmente se você considerar a pecuária leiteira, que está crescendo enormemente em várias regiões do país, desde a região norte, a região sul, passando pela região sudeste e centro do país, até a região nordeste. No primeiro semestre, a comissão também discutiu assuntos como o endividamento dos agricultores nordestinos. A CRA realizou ainda um ciclo de debates com 3 palestras fora de Brasília, no Rio Grande do Sul e em Rondônia. No norte do país, o tema em destaque foi a infraestrutura de escoamento da produção agrícola. A Comissão da Agricultura tem se deslocado para um contato direto e permanente com as pessoas que produzem. De acordo com o presidente da comissão, no segundo semestre, os debates devem se concentrar nos recursos para irrigação e na cadeia produtiva de pescado. Para que a iniciativa privada possa conduzir este segmento produtivo. Por conta exatamente da dificuldade que tem o poder público de trabalhar nessa direção. Então, é preciso incentivar a iniciativa privada para que a gente possa ter uma pesca profissional, não apenas a pesca artesanal. Senadores discutem um projeto que pretende estimular o uso de agrotóxicos naturais. Estudiosos defendem que eles são eficientes e oferecem menos riscos ao meio ambiente e à saúde humana. A presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos é estudada há 10 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O último relatório, de 2010, indicou que das quase 2.500 amostras analisadas, 28% apresentaram resíduos de produtos não autorizados ou autorizados, mas acima do limite permitido. Para a professora Heloísa Caldas, do Centro de Toxicologia da UNB, que analisa os dados da Anvisa e também do Ministério da Agricultura, esses números não significam necessariamente um risco para os consumidores. A situação mais crítica é o agricultor que está no campo. Ela é a mais vulnerável porque ela utiliza esses produtos de uma maneira direta todos os dias da vida dele, muitas vezes, né? O nível a presença de resíduos nos níveis que nós estamos encontrando nos alimentos no Brasil não representa um risco para a saúde do consumidor e o percentual de amostras com resíduos estão muito similares ao que é encontrado no resto do mundo. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura reconhece que muitos produtores contribuem para o problema. De maneira geral, os chamados defensivos, né, que são normalmente feitos com base química ou artificial, eles têm as suas efetivas condições de combate às pragas e às plantas daninhas, mas também existem os chamados períodos de carências, né, que, digamos assim, nem sempre são respeitados e, consequentemente, traz com isso uma condição de colocar na mesa dos consumidores produtos, às vezes, contaminados com esse tipo de fertilizantes ou de defensivos. O Senado discute uma proposta de estímulo ao uso de agrotóxicos naturais. O projeto prevê uma política governamental que financie pesquisas e ofereça créditos aos produtores que usarem defensivos agrícolas de baixo risco.
haja um incentivo no sentido de fazer pesquisas para a produção de um agrotóxico que seja sintético e natural, para que os produtores possam utilizar de forma que não traga prejuízos à saúde das pessoas, nem quem consome o produto e nem para quem trabalha na lavoura, e também possamos contribuir na preservação do meio ambiente. A Embrapa desenvolve ações para evitar o uso excessivo de pesticidas na agricultura, como o fortalecimento genético das hortaliças e o estímulo à agricultura orgânica. Os pesquisadores investem também na pesquisa de um agrotóxico natural, a partir de óleos essenciais e extratos de plantas medicinais, como capim-limão. O objetivo é evitar o oídio, um fungo que ataca o pimentão. Nós estamos na fase de estudos ainda em laboratórios e nos nossos campos experimentais e, obviamente, depois nós vamos ter que passar por todo o processo de validação, né, em condições de produção a campo. E nosso objetivo realmente é que, enfim, essas moléculas, enfim, esses extratos estejam disponíveis para, quem sabe, no futuro próximo isso está disponível para os produtores. Quem utilizar esse tipo de agrotóxico, primeiro, ele poderá buscar financiamentos específicos para poder fortalecer o seu empreendimento, né, para poder conseguir produzir mais. E, além disso, ele poderá ofertar no mercado, não só interno, mas também no mercado internacional, um produto de melhor qualidade. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.